Boa tarde. Estamos aqui neste espaço virtual para uma conversa com o escritor e poeta Tiago Raqui, diretamente lá da Amazônia. Com 14 obras publicadas, é bibliotecário e contador de histórias tradicionais indígenas. Nasceu no município de Barreirinha, no coração da floresta amazônica, à margem de um maravilhoso rio, cheio de belas praias, chamado Rio Andirá. Viaja por vários lugares do Brasil, participando de eventos literários para divulgar a cultura indígena e a literatura que nasce no coração da floresta. É graduado em biblioteconomia pela Universidade Federal do Amazonas. Participa de projetos relacionados à cultura indígena junto ao Instituto UCA, Casa dos Saberes Ancestrais. E é embaixador cultural do Clube Literário do Amazonas, o CLAM. Olá, boa tarde, Tiago. Conte-nos para iniciar como foi a sua trajetória até se tornar o escritor e o poeta que é hoje, e também conte-nos um pouco da sua formação. Boa tarde a todos. Em Sateré, eu diria Eikará. Boa tarde. Eu nasci numa comunidade bem humilde, né? De casas de palha e paredes de barro. Minha mãe, semi-analfabeta, cresci nos meus primeiros anos sem pai. Aos 7 anos, como a minha comunidade não dava possibilidade de estudos, eu então mudei para Barreirinha, onde eu moro atualmente. E aqui tem escolas que possibilitavam mais a minha formação educacional. E eu passei então a viver com um homem cuja casa era rodeada por livros. A esposa desse senhor, quando eu não sabia ler, ela lia os livros para mim. Então, na minha tenra infância, os livros já entravam no meu coração através dos meus ouvidos quando essa mulher lia para mim. Então, quando eu comecei a ler os livros, a descobrir os livros, foi uma paixão muito maior. Esse senhor, ele era um escritor, poeta também, e eu ficava encantado pela forma dele escrever, pela forma dele viver. E desde cedo, então, na época da escola, eu comecei a escrever os primeiros poemas, se tornar parte de minha profissão. E a minha escrita, ela diz muito do lugar de onde eu vim. As histórias que escrevo, elas são fruto da oralidade, das contações de histórias que escutei quando criança. E essas histórias, então, sempre viveram em mim. Boa tarde. Eu sou Hilária Munhaini e sou uma estudante do 3º ano de Línguas e Literaturas Estrangeiras da Universidade de Pisa. E eu gostaria de fazer algumas perguntas. Então, como descendente do povo Sateré Maué, o que significa o seu sobrenome? Qual é a história que lhe foi contada quando criança e que é mais importante para você? Bom, eu pertenço a um povo que é o povo Sateré Maué. Maué significa papagaio falante ou papagaio inteligente. Esse povo indígena mora na reserva indígena chamada Andirá Amaral. Essa reserva, ela foi homologada na década de 80. Fica entre 2 estados, o estado do Amazonas e o estado do Pará. Eu me recordo muito bem, quando eu era criança, em noites de lua cheia, os meus avós contando histórias, né? E as histórias, para nós, têm uma importância significativa, porque eram os nossos livros antes. Era a forma da gente conhecer
a história dos nossos antepassados, nossa história de origem, nossa cosmologia. É uma história chamada A Origem da Noite. Meu povo tem um mito de origem. Como o dia nasceu, como a noite nasceu. E essa história, A Origem da Noite, foi uma história que sempre me encantou, me seduziu, me deslumbrou. Boa tarde, eu sou Rosalia, sou também estudante na Universidade de Pisa, terceiro ano de Literatura e Línguas Estrangeiras. Eu queria perguntar que, como vimos, você nasceu no coração da floresta amazônica. O que eu queria perguntar é que você acha que principalmente o amor pelo lugar onde você vive, onde você cresceu, que se reflete na sua poética? Naturalmente, tudo que está ao meu redor me inspira a escrever, né? Até o fato da minha mãe fazer farinha de mandioca, assar um peixe, me transmite poesia. E o lugar onde eu moro, onde eu vivo, que é também na margem do rio Andirá, é um lugar cheio de praias lindas, encantadoras, pássaros voando, né? A água do meu rio ainda é uma água que eu posso me banhar, que eu posso tomar. Então, tudo isso é motivo para me inspirar a escrever. Boa tarde, eu sou Francesca, sou estudante do terceiro ano de Línguas e Literaturas Estrangeiras na Universidade de Pisa. Eu queria saber mais, perguntar qual é a mensagem principal que você quer transmitir às crianças, mas também ao público, os adultos. Eu quero transmitir, se não toda, mas em parte, a vivência do povo maué. A mensagem que eu transmito e que eu digo nos meus livros é que nós somos um povo não melhor, mas diferente. E nessa diferença nós queremos ser compreendidos e entendidos. Porque nós temos uma história, nós temos um grafismo que é nosso, nós temos um canto, nós temos uma dança que é nossa, que é do meu povo, e essas particularidades nossas, nós queremos ser conhecidos. Eu sou Sara, eu sou de origem brasileira e sou do segundo ano da Faculdade de Língua em Pisa. Essa pergunta nasceu a partir de uma frase que me impressionou, do Ayrton Krenak: para povos de tradição oral que não utilizam a escrita, fazer uma travessia para o mundo da escrita, só isso já é épico. Então eu achei interessante a palavra épico nessa frase, porque é esse o termo que na cultura ocidental se utiliza para falar de uma grande tradição oral que só posteriormente foi fixada na escrita. Porém, sabemos que uma identidade cultural não precisa de literatura escrita para existir ou para ter um valor que seja importante quanto as outras. A pergunta é essa: como poeta e escritor Saltaré Maué, como é transmitir em língua portuguesa as histórias e os pensamentos do teu povo? Bom, realmente a escrita, os livros, Sara, não são um instrumento do indígena. Tudo nós aprendíamos antes através da oralidade, da contação de histórias, né? Nós não éramos, meus antepassados não sabiam ler, não sabiam escrever. No máximo que eles sabiam fazer eram os grafismos. Poder estar escrevendo hoje as nossas histórias é poder transmitir para outras gerações e para os não indígenas toda a nossa beleza, toda a nossa riqueza, todo o nosso legado cultural repassado até nós. E isso é muito importante. Porque quando eu me mostro, quando o outro me lê, ele passa a compreender e a respeitar as minhas particularidades como indígena.
Hoje, os livros também são instrumentos para perpetuação, para guardar toda essa nossa riqueza que a gente tinha antes, só através da oralidade. Eu sou a Marina e sou tradutora português-italiano. Como pode ser abordado também a literatura indígena fora da América Latina? Encontros como esses são fundamentais que a literatura indígena possa alcançar outros países, né? Não só o Brasil, né? Para que, através dos nossos livros, através da literatura que produzimos, as pessoas possam conhecer toda essa nossa riqueza cultural, né? Porque antes, tudo que era escrito sobre nós e para nós era escrito por alguém que vem de fora, que ia nas nossas comunidades, pesquisavam e escreviam pelo um olhar antropológico apenas, não é de quem pesquisa. Hoje não. Hoje somos nós, indígenas, que nascemos nas comunidades, então é escrito por alguém de dentro da comunidade. Apesar de muitos não morarem dentro mais das aldeias, como eu, mas eles carregam dentro de si toda uma riqueza que é única, uma riqueza indígena. A escrita tem sido um instrumento significativo para que a gente possa se mostrar e usar também como mecanismo de luta pela preservação das nossas terras, pela preservação da nossa língua, do nosso grafismo, do nosso canto, da nossa dança. A literatura cumpre esse papel. A minha pergunta é: o que mudou e o que permaneceu da Semana de Arte Moderna com relação à representação indígena? E quais deveriam ser as realidades indígenas que os manuais didáticos devem representar? A Semana da Arte Moderna realmente foi um marco para nós aqui, né? E existe uma figura muito importante da literatura brasileira, da época modernista, o Mário de Andrade, que escreveu o livro Macunaíma, né? O livro é um romance maravilhoso que ele acaba fazendo uma leitura de várias histórias de povos indígenas do Brasil. Então, acho que o que mais aproximou a Semana de Arte Moderna e a literatura indígena que hoje produzimos é esse livro, né? Porque foi o livro que ganhou maior notoriedade e que nas linhas deles você pode ler em forma de romance várias histórias dos povos indígenas, né? Logicamente que a literatura indígena ela ganhou força, ela teve seu marco inicial na década de 80 para cá. Mas, sobremaneira, a gente não pode esquecer que a Semana de Arte Moderna acabou influenciando também na forma como que hoje nós escrevemos os nossos livros, né? A gente sabe que a literatura que a gente produz, ela é fruto da oralidade. E a academia ainda é um pouco reticente em aceitar, porque nós não produzíamos literatura, que nós apenas recontávamos. Não existia criação. Apenas a gente estava recontando as histórias dos nossos antigos. Mas hoje já existem já vários livros que é criação literária pura. A poesia é um grande representante disso, né? A poesia, ela não, na sua estrutura literária, ela não faz parte da nossa forma de viver, né? Então, os livros de poesia que existem hoje, realmente eles são bastante representativos e eles dizem muito da literatura que está se produzindo hoje pelos escritores indígenas. Nos livros escolares, nos livros didáticos, ao longo de todo o processo de construção do Brasil, foi desenhado um indígena só, uma caricatura da época ainda do descobrimento, na época da invasão europeia aqui no Brasil. Então, o indígena pelado,
cabelos cortados de redondo, enfim, num preguiçoso. Então, isso foi, ao longo da nossa formação como nação, foi repassado através dos livros didáticos. E nós precisamos hoje, como escritores, que contam a sua própria história, tirar essa visão deturpada criada acerca do indígena brasileiro. Que são vários, é plural essa nação indígena no nosso país. Eu sou a Leonora, sou estudante de mestrado em tradução. Estou interessada em literatura infanto-juvenil e em promoção da leitura. A minha pergunta é sobre o desejo que você expressou de criar uma biblioteca na sua comunidade, não? Para poder compartilhar as obras da tradição do seu povo, para os mais jovens e para os que não podem participar dos eventos literários nas grandes cidades. Então, com respeito a esse desejo, você acha que este tipo de projeto possa ser estendido a outras áreas periféricas e colaborando com outros autores indígenas? Pode sim, mas isso depende muito do poder público, não é? Porque não adianta a gente estar escrevendo esses livros se esses livros não chegam nas comunidades. E as bibliotecas cumprem esse papel, né, de disseminação desses livros. Aí a importância também dos professores estarem lendo esses livros. Porque se os professores não terem acesso a esses livros, consequentemente, os alunos não terão. Isso é de suma importância, mas, logicamente, depende da boa vontade do poder público também na aquisição desses livros. Boa tarde. Eu sou Federica e sou uma estudante de língua e literatura portuguesa na Universidade de Pisa, do primeiro ano. E queria fazer uma pergunta em relação à arte, cinema, fotografia. Como você enxerga todo esse movimento de artistas indígenas? O movimento das artes dos indígenas no Brasil tem ganhado força, muita força. E não é só na literatura, logicamente, como também nas artes plásticas. E esse movimento de perpetuação da memória ancestral, da nossa riqueza cultural, ela está acontecendo também na fotografia, ela também está acontecendo no cinema, né? Nós tivemos essa semana no Brasil o ATL, né, que aconteceu em Brasília. É um movimento de luta, de engajamento em busca de mais direitos, em busca de mais respeito, e a arte ela cumpre muito esse papel. A nossa memória precisa se perpetuar. Nós não precisamos mais que outros contem as nossas histórias. Nós podemos fazer isso. Nós podemos sim, somos capazes, através da literatura, através do cinema, através da fotografia. Olá, boa tarde. Eu sou Ana Lisa da Neve, uma estudante da Universidade de Língua e Literatura Estrangeira em Pisa. Há muito tempo que tive um interesse particular pela vossa cultura e queria fazer uma pergunta sobre o tema da invisibilidade, que também diz respeito aos povos indígenas. Então, valorizar as minorias não se encaixa nas perspectiva capitalista, machista e tipicamente normalizada. Por isso, eu queria perguntar para você quais são os aspectos das vossas ações e lutas que podem ser partilhados com outras minorias, como, por exemplo, as mulheres, pessoas com deficiências, negros e pelo mundo LGBT. A invisibilidade realmente do indígena na sociedade brasileira, ela é bastante significativa, né? Muitos indígenas que saem das comunidades, eles sofrem todo quanto é tipo de preconceito. Então, para ele alcançar
determinado sucesso, muitas vezes ele precisa negar a sua origem, ele precisa negar a sua cultura, para se vestir de acordo com o ambiente onde ele está, para justamente, então, se adaptar e, de alguma forma, encontrar sucesso para ele. Essa invisibilidade precisa acabar. É por isso que essas lutas... Nós somos minorias, né? Então, as lutas das minorias precisam estar cada vez mais aparentes, né? Então, a defesa dos direitos indígenas precisam estar acontecendo. Esses movimentos das minorias precisam realmente... Cada um, logicamente, dentro da sua forma. Eu luto pela preservação cultural, eu luto pela perpetuação do que é nosso através da literatura, mas tem muitos fazendo isso através de manifestação. Tem muitos fazendo isso através das obras de arte, através do cinema. Este é um tema bastante interessante, né, Tiago? Porque realmente cada minoria, né, cada grupo luta, e se a maioria, vamos dizer assim, se todos os outros também juntos, né, apoiam essas lutas, né, nós conseguimos aí partir para um mundo melhor. Como a gente pode adquirir os livros, Tiago? Através da internet, vocês podem encontrar uma livraria chamada Livraria Maracá. Ok. .gov.br. É uma livraria, a única, por sinal, especializada em literatura indígena. Então, nessa livraria virtual, vocês vão encontrar não só os meus livros, mas livros de outros escritores. Canta o clã Sateremaué. O curumi é batizado, nominado Araueté. E o Araueté é batizado, nominado Sateré.